Bom dia, bom dia. Se alguém tiver aí, pessoal, já me dá um ok aí só pra testar o áudio. Tô tentando abrir o Facebook aqui pelo meu computador, mas por algum motivo eu não tô conseguindo. Então se alguém tiver online aí, só testa o áudio, porque talvez eu falo aqui e depois ninguém ouve. Mas vamos lá. Essa live eu estou fazendo respondendo a dúvida da Karine Oliveira. A Karine me mandou um e-mail, uma mensagem, acho que foi uma mensagem inbox, me perguntando a diferença entre o Celozoc e o Celoquen, tá bom? E eu quero aproveitar esse assunto para deixar vocês presentes para alguns fatores que vocês mesmos vão poder avaliar depois para analisar dois medicamentos diferentes, mas que aparentam ser iguais, tá? Então, o primeiro aspecto é você analisar o seguinte: os dois medicamentos têm o mesmo princípio ativo, que é o metoprolol, tá? Então, do aspecto farmacodinâmico, eles não têm diferença nenhuma, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho. A gente tem a farmacodinâmica e a farmacocinética. Farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. Ele é um broncodilatador, ele é um expectorante, ele é um antihipertensivo, ele é um antidiabético oral. Isso é a farmacodinâmica do fármaco. No caso do metoprolol, ele é um beta-bloqueador, tá? Ele age nos receptores beta existentes no coração e em alguns locais de vasculatura também, promovendo o seu efeito, tá? E a diferença, às vezes, na maioria das vezes, está nos aspectos farmacocinéticos, tá bom? Vamos lembrar o que é farmacocinética? Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco. Enquanto a gente tem na farmacodinâmica o que o fármaco faz com o organismo, na farmacocinética a gente tem o que o organismo faz com o fármaco. A farmacocinética ela tem 4 etapas: absorção, distribuição, metabolização e excreção. Então, quando o medicamento entra no seu organismo, vamos considerar isso por via oral, né? Ele tem que ser absorvido, ele tem que atravessar a barreira do intestino. A maioria dos medicamentos é absorvida no intestino delgado, então ele passa pela membrana da célula, né? A célula, o enterócito, que é a célula presente no intestino. Então, a absorção é a passagem por membranas. É diferente de adsorção, com D. Adsorção, absorção. Por exemplo, o carvão ativado ele promove adsorção, que é como se fosse um efeito de ímã, né? Para substâncias nocivas. Geralmente ele é usado para fazer lavagem gástrica, para desintoxicar pessoas. Então a gente tem essa primeira etapa, depois a gente tem a distribuição. O medicamento o fármaco, né, vai percorrer todo o organismo. A gente tem a metabolização, ele vai passar pelo fígado, onde ele vai ser transformado. Alguns medicamentos precisam passar pelo fígado para ser ativados, para só depois fazer seu efeito. E aí sim, ele vai ser excretado do organismo pelas fezes, pela urina, enfim. Então a gente tem essas 4 etapas. Então voltando um pouquinho, farmacodinâmica, o que o fármaco faz no organismo. Farmacocinética, o que o organismo faz com o fármaco. Dito isso, essa é a primeira parte da compreensão desse assunto. Estou respondendo mais uma vez a dúvida da Karine aí, que me mandou, perguntando a diferença entre o Celozoc e o Celoquen. Então, quando você pega dois medicamentos da mesma empresa, os dois são produzidos pela AstraZeneca, você tem que pensar o seguinte: você nunca pode deixar de lado o aspecto capitalista da indústria farmacêutica. Às vezes a indústria farmacêutica lança um medicamento muito bom, que consegue abranger uma boa fatia do mercado, só que aí existe aquela lacunazinha, aquele espaço mal preenchido, que pode ser o quê? Que pode ser preenchido por um concorrente. Aí o que ele faz? Ele lança um medicamento praticamente igual àquele que ele já tem, com uma leve modificação farmacocinética para evitar exatamente a concorrência com outros fabricantes. Na minha opinião, no caso do Celozoc e o Celoquen, o que a AstraZeneca fez foi isso, tá bom? Porque quando eu analisar, depois eu vou falar que eu fiz algumas anotações aqui para passar para vocês. Quando você analisar isso, você vai ver
que a diferença farmacocinética deles é muito pequena, não justificaria, então tem um outro medicamento, tá? E a indústria farmacêutica ela faz muito isso. Ela lança um produto com um enfoque comercial e ela lança o mesmo fármaco com outro enfoque comercial. Por exemplo, você tem aí o ibuprofeno. Tem o ibuprofeno em comprimido, aí eles pegam e colocam ele com outra forma farmacêutica, em cápsula gelatinosa, e fala que aquele é para cólica, o outro é para febre e dor. Quando na verdade você tem a mesma substância, o mesmo princípio ativo, o mesmo fármaco que vai fazer a mesma coisa. Então a indústria farmacêutica, a gente nunca pode esquecer do aspecto capitalista dela, porque tudo é movido em torno disso, a grande verdade é essa. A indústria farmacêutica em 2020, a expectativa é que ela movimente 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Isso dá algo em torno de 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Tá bom? Então, o primeiro ponto, tem o mesmo fabricante, tá bom? Só que com sais diferentes. A gente tem o metoprolol em succinato, que é o Celozoc, e no outro a gente tem o metoprolol em tartarato, que é o Celoquen. Então, a gente tem esses dois sais diferentes. As indicações deles são praticamente as mesmas. Arritmia cardíaca é um negócio curioso. Eu já tomei o Celozoc quando eu era adolescente, eu tive uma arritmia ventricular. E eu tive que tomar o Celozoc. Na época eu nem sonhava em ser farmacêutico, né? Mas curioso que eu lembrei disso quando eu estava fazendo essas anotações aqui para passar para vocês, eu lembrei disso. Eu cheguei a tomar o Celozoc. Arritmia cardíaca, pressão arterial, hipertensão arterial, angina, que é dor no peito, insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue trabalhar bem, o coração fica fraco, fica grande, fica inchado e ele não consegue trabalhar bem. Ele é usado também no pós-infarto, ele é usado também na profilaxia da enxaqueca. E uma coisa, aí a gente reforça aquele aspecto comercial. Uma coisa que eles falam do Celoquen, que não falam do Celozoc, é na questão do tratamento do hipertiroidismo. Então vamos entender um pouquinho isso. Esses fármacos são beta-bloqueadores. Camargo, o que significa isso? Beta-bloqueador. Se ele bloqueia, tem esse negócio do beta. O que é esse beta? A gente tem receptores no nosso corpo para que substâncias normais do nosso organismo possam se ligar a elas e aí agir. Esses receptores beta mesmo, eles recebem muito a ação das catecolaminas. As catecolaminas, vou falar alguns nomes, você vai lembrar quem são. Adrenalina, noradrenalina, dopamina, essas substâncias são catecolaminas e agem nesses receptores beta. Por exemplo, quando a adrenalina age no receptor beta do coração, ela faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca. Num camarada que tem hipertensão, isso é bacana? O cara ficar estressado, o coração dele dispara, a pressão sobe? Não, não é legal isso. Um cara que tem angina, que é dor no peito, qualquer esforcinho que ele faz, ele sente dor. Então as catecolaminas agem ali, aumenta a frequência cardíaca e ele vai sentir dor no peito, dificuldade, às vezes de subir uma escada, de varrer uma casa em casa de mulheres. Isso é legal? Não. Insuficiência cardíaca congestiva, a mesma coisa. No pós-infarto, o coração do cara já teve uma parte que morreu, né? Então, se a adrenalina, as catecolaminas em geral, agirem ali sobre o coração desse camarada, o risco dele ter um outro infarto é grande. Como ele já tem uma região do coração morta, ele... Valeu, Desson, obrigado. Como ele já tem uma parte do coração morta, se ele sofrer outro infarto, a chance dele morrer é grande. Então esse medicamento, esse fármaco, o metoprolol, ele age bloqueando esses receptores beta para que as catecolaminas não ajam sobre esses receptores e aí o camarada não tenha esses efeitos das catecolaminas, tá bom? Então só para vocês entenderem rapidinho como é a ação do metoprolol no corpo. A tireoide também tem receptores beta e é bem comum, eu trabalho também com tratamento natural do vitiligo. E existe quase 100% dos pacientes com vitiligo também tem problemas da tireoide. E essas catecolaminas, elas agem muito fortemente sobre a tireoide. Então, em pacientes que têm hipertireoidismo, esse bloqueio dos receptores beta da tireoide ajudam muito também no controle da doença.
Então eu quero que vocês percebam o seguinte, a grande diferença que existe entre o Celozoc e o Celoquen são só dois aspectos que eu nem achei tão relevantes assim. Um é a biodisponibilidade do metoprolol em succinato, que é o Celozoc, é bem maior até do que a biodisponibilidade do Celoquen, que é o metoprolol em tartarato. No Celozoc a gente tem 77% de biodisponibilidade, no Celoquen a gente tem 50%, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para falar para vocês. Outro aspecto que a gente tem é a meia-vida, que é o tempo que leva para a concentração do medicamento ser taxada na metade no organismo. Quanto tempo leva para que a metade do fármaco seja eliminado do corpo? No Celozoc a gente tem uma meia-vida de até 3 horas e no Celoquen a gente tem uma meia-vida de até 7 horas. Ou seja, o Celoquen ele dura um pouco mais no organismo. Os sais medicamentosos, eles servem exatamente para isso. Você não consegue absorver um fármaco se ele não estiver bem ligado a um sal. O sal ele favorece absorção e distribuição no organismo. Então você tem aí quais sais que eu vou lembrar agora? Succinato, tartarato, cloridrato, todos esses nomezinhos chatos que vocês não precisam lembrar, eu principalmente nem gravo, tá vendo que eu tive até dificuldade para lembrar, eu nem gravo sal, tá? Porque o sal não faz diferença nenhuma, assim, relevante, tá? O que manda mesmo é o fármaco. Então, a gente tem essas duas grandes diferenças nesses fármacos, mas eu reforço, na minha opinião, o fato da AstraZeneca lançar 2 produtos é simplesmente para que ela abranja um campo maior. Porque o médico ele lembra muito pouco, o médico ele acostuma assim, ó, Celozoc é bom para isso, Celoquen é bom para aquilo. Então ele tem dificuldade de lembrar que um fármaco só serve para N coisas. E aí ele tende a talvez pegar um outro medicamento de um outro fabricante para incorporar no arsenal farmacêutico dele. Por isso que a indústria farmacêutica faz isso. Ela bota um medicamento com um enfoque comercial e coloca outro até para facilitar para o médico. Ó, doutor, se você for passar no pós-infarto, você passa esse aqui. Se você for passar para hipertiroidismo, ICC, angina, você passa esse aqui. Então, a grande verdade, é triste isso, mas essa é a verdade, a grande maioria dos médicos só sabe dos fármacos aquilo que o propagandista médico informa para ele. Os caras têm dificuldade, sim, com farmacologia, isso é um fato, tá bom? E a gente tem que conviver com isso e aceitar isso, que a indústria farmacêutica é capitalista e o que move o mundo é a grana, né? 1,4 trilhões de dólares é muita grana, vamos ser sinceros, é o que a indústria farmacêutica pretende faturar em 2020. Então, você pensando por esse aspecto, você pega outros setores da economia que também atuam assim. Por exemplo, você pega aí a Hyundai. A Hyundai tem um HB20 stylezinho lá mais simples, 1.0, tal, não sei quantos cavalos, e tem o top de linha, que é 1.0 também, mas com alguns outros opcionais. A indústria farmacêutica ela faz a mesma coisa, ela lança um medicamento no mercado e depois ela lança um novo medicamento falando que é revolucionário e tal, mas que às vezes nem tem tanta alteração, tanta justificativa de superioridade em relação ao fármaco que ela já lançou, que ela já tem, simplesmente para evitar a concorrência. Quer ver outro exemplo? Eu ia falar uma palavrão aqui. Quer ver outro exemplo legal disso? Foi o que a Pfizer fez. Quando a Pfizer fez o Viagra, quando ela lançou a sildenafila, né? Ela lançou para ser usado para hipertensão pulmonar. E aí nos testes ela descobriu que o desgramado do sildenafila levava o camarada a uma ereção que ele não conseguia ter antes. Ou seja, ela descobriu acidentalmente uma mina de dinheiro inimaginável, que é o tratamento da impotência sexual. Então o que ela fez? Ela lançou o Viagra com esse enfoque comercial, tá? Do tratamento da impotência sexual, na dose de 50 mg, e ela pensou o quê? Vamos retomar o plano A, só que aí a gente vai enfraquecer esse fármaco um pouco, em vez de 50 mg, a gente faz ele com 20 mg e usa para hipertensão pulmonar com outro nome. Aí eles lançaram o Revatio. Então você tem Viagra e Revatio.
Se trata de sildenafila, a mesma coisa. Quando você lê a bula do Viagra, não fala nada lá de impotência sexual. E quando você lê a bula do Viagra, você não vê nada lá sobre hipertensão pulmonar. E quando você lê a bula do Revatio, você não vê nada lá sobre impotência sexual. Então ela lança 2 produtos com o mesmo fármaco, com enfoques comerciais diferentes. Isso é show de bola. Isso prova como o marketing é poderoso e como a indústria farmacêutica Cara, eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar disso, porque é um mundo, é um universo quase inextinguível para a gente entender tudo que tem para ser falado, para ser entendido sobre isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a garganta já secou. Então, voltando, só para fechar na nossa live, até porque eu tenho que fazer alguns pedidos agora, a grande diferença entre o Celozoc e o Seloken é puramente farmacocinética e um pouquinho comercial, porque eles colocam o Seloken direcionado também com o tratamento do hipertireoidismo. Celozoc, succinato de metoprolol, meia-vida de até 3 horas e biodisponibilidade de 77%. Seloken, metoprolol em tartarato, biodisponibilidade de 50% e meia-vida de até 7 horas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Eu vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo um link também para você se inscrever na minha lista VIP. A gente tem uma lista VIP de pessoas que colocam lá os seus e-mails para receber todas as minhas notificações, todos os conteúdos que eu publico. Às vezes eu coloco alguma coisa no canal do YouTube, às vezes eu mando algum e-mail, às vezes eu faço alguma lista de exercícios em PDF, alguma coisa. E só quem está nessa lista VIP tem certeza de receber todo o conteúdo que eu publico. Beleza? Você tem um problema? Você tem uma coisa que você quer aprender sobre o setor farmacêutico, sobre o varejo farmacêutico? Coloca aqui a sua sugestão de vídeo. Eu estou disposto a isso. A minha meta o meu objetivo com esse portal do Mestres do Balcão é formar e alavancar carreiras de balconistas de farmácia. Com isso eu quero propagar a minha missão, a minha visão de mundo e o que eu acredito. E eu acredito que nós podemos mudar a qualidade da saúde da população brasileira por meio de uma orientação bem feita no balcão da farmácia, promovendo o uso racional de medicamentos. E isso você só vai conseguir me ajudar se você tiver fera mesmo, se você entender muito sobre medicamentos, aprender técnicas de venda, aprender técnicas de orientação, entender melhor o lado do cliente, o lado do paciente, para conseguir ajudar ele da melhor forma. As pessoas nunca estiveram tão carentes como agora. E às vezes ela vem à farmácia, ela vem extremamente carregada. E aí você não pode revidar aquilo com a mesma moeda. Você tem que ser um agente de transformação na vida do seu cliente. Tá? O cliente tem que sair da farmácia com a certeza que ele fez um amigo. E não simplesmente que ele foi atendido e que você vendeu para ele. Num outro momento talvez a gente fale sobre isso, um pouco sobre fidelização também de clientes na farmácia, um pouco sobre atendimento. É isso, foi muito bom estar com você aqui, falar um pouquinho sobre farmacologia e espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Grande abraço, até breve.